Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, na bondade e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tivemos aí um tempo em Apocalipse, meditando, buscando entender o querer e a vontade do Senhor, e hoje nós vamos aí iniciar mais uma jornada muito abençoada, que é uma jornada agora sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Uma curiosidade, né? Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Porque foi um profeta que chorava muito por tudo aquilo que ele via e por tudo aquilo que ele tinha que ministrar, que profetizar sobre o povo. E hoje, então, nosso primeiro dia, nós também estaremos no primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é simples, mas profundo. Simples porque ele se trata do chamado ministerial de Jeremias. Tudo aquilo a qual Deus desejava com Jeremias de uma forma muito especial, tratando com o coração dele, ministrando ao coração dele. Percebemos que sempre quando a Bíblia coloca o nome da pessoa e o filho de quem ele é realmente querendo que o povo que recebesse esses escritos, né, eles pudessem ter plena convicção de quem era, de quem o texto está falando, de quem é a profecia. Então fica muito claro, né? Jeremias, filho de Uquias, né? Um dos sacerdotes de Anote. E o Senhor começa então a partir do versículo 4, o texto nos diz, né? A palavra do Senhor que veio a mim, dizendo. Então, Jeremias começa a se apresentar e dizendo, olha, isso não é algo simplesmente da minha cabeça, né? O Senhor veio a mim, o Senhor falou comigo. E aí, porque o povo diz, não, isso é sua vontade, isso é seu querer, que acontece muito hoje também. Às vezes ouvimos muito isso, não concordo com aquilo outro. Jeremias tinha isso também do povo. Então ele vem dizendo que a palavra que ele está recebendo, aquilo que ele está proclamando, veio do Senhor. É o Senhor que está dizendo. E a gente percebe que que Jeremias ele tem algumas dificuldades. Tanto que ele vai dizer que eu não sou capaz, que eu sou muito jovem. E o próprio texto o Senhor vai o corrigi-lo, ele apresenta essa correção. Mas no versículo então 5, o que o Senhor diz para ele, dizendo, olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de Jeremias ser qualquer tipo de situação, qualquer tipo de questão, Deus disse, olha, antes mesmo de você, de seus pais viessem a pensar em você, mesmo seus pais antes vierem a pensar em casar, eu já o conhecia, eu já o tinha escolhido e tinha um propósito. Tinha um propósito para você, um propósito de usar a tua vida onde ele vai dizer, não, eu não posso, sou jovem. E Deus diz, não diga isso, porque aonde eu mandar você irá. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. O que eu mandar você fizer, você vai fazer. Então Deus deixa muito claro que Jeremias não tinha que ter esse tipo de preocupação, porque ele estava na mão do Senhor. E Deus começa a ver como vai ser essa sentença. Tanto que Deus pergunta para ele, né, o que ele está vendo, o que você enxerga diante de tudo isso, né? Deus, como se Deus desse uma visão para ele. E pergunta, e aí, Jeremias, o que você está vendo, né? A partir do versículo 13 diz, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo, o que você vê? E nessa visão ele diz, eu vejo uma panela fervendo e ela está inclinada para o norte. Antes vai dizer que ele vê ali, né, no versículo 11, a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê? Vejo um ramos de amendoeira, respondi. O Senhor disse, você vê bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Essa ideia de uma vara, de uma régua, de algo que está medindo, de algo que está vindo, até mesmo para disciplinar o seu povo, corrigir o seu povo. Então Deus E na segunda parte, né, do versículo 13, ele está dizendo agora como água fervendo, que vem como um julgamento. Porque a ideia de todo o livro de Jeremias é isso, é condenar o povo, porque Jeremias considera o povo como uma prostituta, como realmente alguém que trocou o verdadeiro amor, o verdadeiro marido, por uma aventura qualquer, por uma situação qualquer, onde tinha toda uma segurança, abandona essa segurança por algo. Então, vem como uma vara para disciplinar o povo, para corrigir o povo, para mostrar ao povo
o seu caminho da melhor forma possível. E aqueles que não entenderem isso, então vem a segunda parte, que é a parte, então, de um julgamento. De um julgamento da parte de Deus, de uma condenação para a parte de Deus. E Deus diz bem claro, né, no último versículo, versículo 19, diz: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor afirmando: estarei com ele. O que eu tiro é que cada um de nós temos um chamado de Deus. Às vezes o chamado não é um chamado profético, como o de Jeremias, às vezes não é um chamado pastoral, nem missionário, mas algum chamado você tem, algum propósito cada um de nós temos para executarmos diante do Senhor. E às vezes, sim, vamos nos sentir incapazes disso, vamos, mas quem chama é o Senhor. E quem nos dá toda a condição de cumprir o chamado é Ele, de cumprir o nosso propósito é Ele. Podemos ter luta, podemos ter dificuldade, até pessoas contra, podemos, mas precisamos saber, como diz o texto, o Senhor estará conosco todos os dias. E essa precisa ser a nossa grande segurança e a nossa grande alegria. Beijo no coração e vamos juntos aí nessa caminhada com Jeremias, que vai ser bênção em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.